E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais esse vídeo aqui do Codando TV. Meu nome é Júnior e nesse vídeo, primeiramente perdão, estou um pouco rouco, mas vamos comentar de uma das novidades mais interessantes do Google I.O., que é o Project Astra. E nas palavras da Google, esse é um agente universal de IA que é útil na vida cotidiana. Basicamente, a ideia do Project Astra é ser uma espécie então de serviço de inteligência artificial que você vai poder utilizar no seu dia a dia para poder tirar dúvidas, responder questões ou mesmo para te auxiliar em alguma tarefa. E o objetivo dele é te auxiliar através não apenas de texto, mas também do modelo multimodal que a Google vem trabalhando bastante, que é o Gemini, obviamente. Isso quer dizer que você vai poder, como a própria demonstração deixa claro, apontar, por exemplo, a câmera de um dispositivo, como um celular, e sair perguntando coisas. Na demonstração que a gente teve no painel principal no primeiro dia do Google I.O., foi mostrado então um vídeo gravado de uma pessoa que ligou o celular, abriu o Project Astra e começou a andar por um ambiente. A pessoa então faz uma solicitação para IA para avisar quando ver algo que faça barulho, que faça som. A IA então, quando vê que tem uma caixa de som, avisa: olha, essa caixa de som faz barulho. E a pessoa consegue então marcar em tela, na câmera que está sendo exibida, uma parte específica daquela caixa de som e pergunta qual parte específica da caixa a gente está vendo aqui. E a IA começa então a responder, a falar através do alto-falante explicando o que é. A gente tem vários conceitos. Primeiramente, a IA consegue visualizar tudo que está em volta e vai analisando frame a frame cada informação. Ela sabe que, por exemplo, uma caixa de som faz barulho, ela sabe então que quando houver um destaque do que foi marcado em tela, ela precisa pesquisar especificamente por aquilo. Então a gente tem um modelo realmente multimodal, que funciona não apenas com o texto, mas também com áudio e com vídeo. A pessoa então que está fazendo a demonstração continua andando pelo ambiente para poder demonstrar outras funções. Então ela vai perguntando o que é isso, o que é aquilo. Tem alguns pontos altos que é, por exemplo, a pessoa vai lá e aponta a câmera do celular para um código e pede para poder fazer uma sugestão ou uma melhoria, não me lembro exatamente agora, e aí ela começa a descrever. Algo que a gente já está bem familiarizado utilizando outras inteligências artificiais, mas nesse caso foi só apontar a câmera e perguntar o que você queria. Um outro ponto alto é quando a pessoa aponta a câmera do celular para uma janela que está próxima e pergunta em qual bairro ela está. O que dá a entender então, a IA apenas com o que ela está vendo, identifica que a pessoa está em um bairro de Londres e dá algumas informações sobre isso. É claro que a gente tem que lembrar que esse daqui é um vídeo que foi gravado, foi preparado, então a gente tem que ter aquela desconfiança. Pode ser que não seja apenas com o que o modelo está vendo, mas algo que talvez seja até mais interessante é que o celular está captando a localização e alia isso ao que a gente está visualizando em tela. E aí a gente entra em um negócio que é muito legal dessa apresentação. O Project Astra está rodando e a pessoa pergunta: você viu os meus óculos? E aí a IA responde que viu, que eles estavam em uma mesa perto de uma maçã vermelha. A pessoa então começa a caminhar pela sala e verifica que os óculos dela realmente estão lá. Então a gente tem o modelo do Gemini funcionando com uma janela de contexto muito grande e todo o vídeo que foi captado estava em memória, estava na janela de contexto. O modelo então conseguiu escanear tudo isso, procurar pelos óculos, identificar que estava perto de uma coisa que é uma maçã e informar. E isso dá pra gente muitas possibilidades se funcionar no mundo real. É claro, ainda depende de conexão à internet para poder funcionar, mas a gente tem aqui uma IA que vê tudo, coisas que às vezes a gente deixou passar batido, e a IA vai ter tudo em memória, vai poder fazer buscas pra gente. E dá pra expandir isso para contextos muito mais úteis. E esse óculos que a pessoa pega também roda o Project Astra. Ele lembra até o falecido Google Lens, né? Aqueles óculos da Google que tinham uma proposta bem interessante, mas que acabou não vingando tão bem, infelizmente. E lembra bastante também o Meta Ray-Ban,
que é aquele óculos da Meta que tem integração com alguns modelos de inteligência artificial e que, na minha opinião, e de muitas pessoas que acompanham esse mundo da tecnologia, esse é um dos melhores jeitos de você ter a IA implantada em um dispositivo móvel que não seja um celular. A gente viu muitas empresas ultimamente com ideias de dispositivos para você poder colocar em um lugar, em um outro, mas o óculos realmente é algo que você coloca no rosto e consegue começar a interagir com o modelo de uma maneira não tão invasiva e que muitas pessoas, assim como eu, já estão acostumados a ter algo como isso no seu rosto. O legal então dessa demonstração que continua com o óculos é que a pessoa vai andando pela sala, olha para um quadro, pergunta sobre como melhorar um diagrama que está ali em um sistema representando uma espécie de conexão, aí a fala sobre inserir um cache para poder melhorar e é a sugestão correta para a pergunta que foi feita. Eles mostram também ali que a IA é capaz de subentender algumas coisas. Então, por exemplo, tem um desenho de 2 gatos em uma lousa, a pessoa coloca uma caixa real perto dos 2 gatos, do desenho dos 2 gatos, e pergunta, olha, o que isso te lembra? E aí a responde que lembra o experimento do gato de Schrödinger. E faz sentido. Tem uma outra demonstração que é bem interessante, que a pessoa tá andando ali pela sala, ela aponta a câmera para um quadro e tem logo um botão de like, pedindo para você dar um like nesse vídeo se você tá curtindo o que tá vendo. Brincadeiras à parte, vamos voltar para o que interessa. Outra coisa também, para mostrar que a IA é capaz de interagir mais com o ambiente, é que a pessoa olha para um cachorro, um animal de verdade que está ali perto, coloca um bicho de pelúcia do lado e pede uma sugestão para o nome de uma banda que tenha essas duas entidades. E a IA acaba sugerindo ali, então eles mostram que o modelo é capaz de coisas um pouco mais analíticas, mas também é capaz de um pouco de criatividade quando for necessário. É claro, junto com a demonstração, alguns materiais falando sobre como isso funciona, como que isso está rodando. Eles não dão muitas explicações, mas comentam que, assim como o GPT-4o, nesse momento não tem como eu não falar disso, ele faz uma análise não só apenas do áudio junto com o vídeo, ele tenta analisar tudo de uma única vez. Então, essa demonstração acabou sendo um pouco abalada porque no dia anterior ao Google I.O. que mostrou o Project Astra, a OpenAI lançou lá o GPT-4 ou o Omni e fez uma demonstração em um celular que mostrava que a gente tem algo bem parecido com o Project Astra, porém com algumas entonações de voz muito melhor, uma resposta muito rápida, e esse é um ponto importante, porque tanto a OpenAI quanto a Google falam que tudo que está sendo mostrado foi gravado em tempo real, então não tiveram edições, você perguntou, o modelo ele responde de uma maneira muito mais rápida, e no caso ali da Google, eles comentam então que tudo isso é analisado de uma única maneira, por ser em tempo real, eu imagino que, por exemplo, o que a gente está visualizando na câmera não está em 60 fps, ou seja, não está naquela fluidez muito grande, deve estar talvez em 30 fps ou menos que isso, ou seja, você vai ver, mas vai parecer que não está tão fluido quanto a vida real, mas é o suficiente para pelo menos o que o modelo se propõe nesse momento. Então, uma informação específica demais, mas bem importante, que eu até deixei anotado aqui, que eles destacam o quão complicado é, em termos de engenharia, você criar uma IA que se situe tão bem em contextos da maneira como eles estão fazendo, porque você tem que realmente lidar com vários tipos de informação e dar uma resposta o mais rápido possível para não ter uma experiência de usuário muito ruim. Eu mesmo fiquei muito empolgado para poder testar esse tipo de coisa e, segundo o site oficial ali do Google DeepMind, algumas dessas novidades vão chegar ainda nesse ano de 2024, tanto para o aplicativo do Gemini, quanto também na versão web e outros produtos da Google. Resta a gente esperar para ver se tudo isso realmente é tão legal quanto parece. Agora, é claro, não se esquece você de comentar se tá afim ou não para poder testar tudo isso que a gente viu aqui. Links aí na descrição, caso você queira se informar um pouco melhor. Muito obrigado pela presença e até mais.